Bom, hoje vamos falar sobre o ciclo celular e meiose, né? Vou explicar o que é ciclo celular e o que é de meiose, né? Chamo-me Emílio Pagulho, bem-vindos ao meu canal. Se inscreva para poderes me apoiar e coloque um like para que o YouTube possa compartilhar o meu trabalho. E também não esqueça de que os meus guiões de correção estão disponíveis a partir de 2011 até 2020, com os respectivos guiões. Então, compre o guião para que possa compreender mais as matérias que eu vou lançar, né? As matérias que eu vou lançar e o próprio exame que vai resolver. Tens que ter um guião para saber o que você está a fazer, está certo ou não está certo, para que possa se testar com um exame novo. Então, compre os meus guiões para que você possa testar o seu conhecimento, né? Então, vamos para a aula. O que podemos chamar de ciclo celular? O que é isso, ciclo celular? E meiose. Sempre deve se questionar isso na biologia. O que é isso? Como se faz? O que... Nem sempre tens que questionar isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sempre deves questionar. Então, o ciclo celular pode responder à questão que você deve trazer. O que é isso? Ciclo celular é o que é? Sempre. Aqui temos ciclo celular. Ciclo significa o quê? Um círculo, né? Se diz círculo celular, que é círculo celular, significa que é um círculo que a célula passa, não é? E também temos o que? A meiose. Ciclo celular e meiose. Então, o que é de ciclo celular? Ciclo celular são fases que a célula passa para essa duplicação para formar o quê? Duas células novas, né? Para formar duas células novas. E tem uma coisa que devem saber, que é que este tipo de divisão só ocorre em células eucariontes, ou seja, os procariontes, como as bactérias, nunca fazem mitose, ou seja, fazem duplicação binária, ou seja, vai formar duas bactérias novas, enquanto no ciclo celular forma duas células novas. Você vai perceber. Como dizemos o quê? Que na divisão binária formam-se dois indivíduos, não é? Enquanto que em células eucariontes formam o quê? Duas células. Há uma diferença entre dois indivíduos e duas células. Uma bactéria é um organismo, posso dizer isso. Sim, o ciclo celular é dividido em três fases. A intérfase, a fase da meiose e a citocinese. A intérfase é a fase de crescimento e duplicação do material genético, enquanto que a fase da mitose é a fase onde vai ser dividida igualitariamente o material genético produzido na intérfase. Enquanto que a citocinese vai ser a divisão da membrana plasmática, né? Vai ser a divisão da membrana plasmática. Temos aqui tem que saber também algumas palavras-chave, né? O que é do cromatina, o que é do cromado, o que é do centrômero. A cromatina é DNA mais proteína, ou seja, vai ser uma proteína enrolada pelo DNA. Temos aqui no item 2, temos aqui no item 1, quer dizer, no item 2 temos aqui uma proteína que é enrolada por uma fita de DNA, né? Pela informação genética está aqui. Que vão formar o que? Um filamento de cromatina, né? DNA mais, olha aqui, temos a proteína mais DNA, uma cromatina, duas cromatinas, três cromatinas, e formam o que? Um fio. Chamamos de filamento. Filamento lembra fio, não esqueçam? Temos microfilamentos, são pequenos fios. Temos filamentos, é um fio, né? Então, no item 4 temos o que? Dois filamentos de cromatina, né? Dois filamentos de cromatina formando o que? Dois filamentos de cromatina juntos por um centrômero. Isso vamos chamar de quê? De cromossoma, né? De cromossoma. E no item 5 temos o que? Temos o cromossoma já mais condensado, ou seja, mais enrolado. Os filamentos de cromatina mais enrolados, né? Vamos chamar do que? De cromátide. Cada braço, né? Cada um dos braços idênticos chamamos de cromátides. E são ligados por um centrômero, chamamos de centrômero. Também temos outra classificação, como uma classificação de a localização do centrômero, ou seja, olha aqui temos a posição do centrômero, né?
Temos o metacentro. O metacentro é quando, o quê? É quando as duas partes, inferior e superior, são iguais. Né? As duas partes inferior e superior são iguais. Enquanto que no submetacêntrico, a parte superior é um pouco menor que a parte inferior. Chamamos de submetacêntrico. Enquanto que acrocêntrico é que a parte superior é muito menor que a parte inferior. Isso vamos chamar de quê? Acrocêntrico. Preste muita atenção aqui, por favor, porque eu já vi um exercício que fala sobre isso. Isso na UP, não se esqueça, na UP tem um exercício, vamos observar um exame que tem algo a ver com isso. Não devem perceber melhor isso. Então, vamos para o próximo. Né? No ciclo celular, a célula passa por diferentes fases. A fase do crescimento celular, a fase da multiplicação do seu material genético e a fase da divisão celular. Né? Temos isso. Então, temos aqui as fases da intérfase e a fase da mitose e a fase da citocinese. Já havia dito, na fase G1, crescimento, né, G1, onde vai haver crescimento, ou seja, vão ser produzidos o quê? DNA, RNA mais proteína, né? Aqui é onde se produz mais DNA e proteína, na fase G1, onde a célula vai, ou seja, vai haver crescimento da célula. E para que possa passar para a fase S, tem que ter um ponto de checagem, chamamos de ponto G1, chama-se de ponto de checagem, ou seja, é a parte onde a célula vê que o que elas desejavam que tenha na célula está completo, ou seja, se o que eles desejam está completo, vão ter que passar para outra fase, chamamos de fase S, ou seja, é a fase de síntese, onde vai ver o que é a duplicação do DNA. E dá para lembrar uma coisa, que na fase S é a fase mais longa do ciclo celular, é a fase S, onde vai ver duplicação de DNA, é a fase mais longa. Né? Onde vai haver crescimento e duplicação de DNA. Então não esqueçam disso. Né? Não esqueçam disso. E temos a fase o quê? Fase G2. Na fase G2, acontece alguma coisa muito interessante. Na fase G2 vai haver crescimento e preparação para a célula, para a divisão celular. Ou seja, aqui vai haver crescimento, mas se é crescimento, ou seja, é produzido o quê? Proteína mais RNA. Mas aqui vai haver pouca produção de proteínas. Né? Vai haver pouca produção de proteínas. Né? Mas há produção de proteínas, mas vai haver poucas. E para que passa para a mitose, tem que passar pelo ponto de checagem. O ponto de checagem G2. Esse ponto de checagem é onde que a célula vai ver se o que eles querem que esteja lá está. Não é? Ou seja, como fosse na escola. Eles querem que para que você passe de ano, tem que ser o quê? Tem que ser pelo menos 10. Não é? Tem que ser 10. Se você não tem 10, você não passa para a fase S. E eles não se importam que você fique 10 anos na escola, não se importam contigo. Se você não tirar 10, não passas. Não é? Isso vão dizer aqui. Se você não tirar 10, não passa. Como aqui tem quê? Um valor que eles colocam para você poder passar por lá. O ponto de chegar é como fosse o que fosse a prova, a correção ou a pauta, que vão lançar a pauta que você pode passar ou não. Né? Na profase, aqui na profase, vai ver o que? Vai ver desaparecimento da membrana nuclear, né? Membrana nuclear, e vai ver o que? Condensação dos cromossomas. Vou falar mais para isso, para próximo item. E não esqueça de uma coisa: na fase M, também põe um ponto de checagem que confere a passagem da metafase para a anáfase. Ou seja, vai ver um ponto se os cromossomas estão completamente estão bem retos na placa equatorial para que possam se dividir igualitariamente. Não se esqueçam disso. Para que possa da metáfase para a anáfase, vai passar pelo ponto de checagem M. Não se esqueçam disso. Vamos para o próximo slide, né? A intérfase, já foi falado, é a parte onde tem três etapas, G1, S e G2, né? E encontra-se em intensa atividade metabólica. Não se esqueçam disso também.
né? Sim. Vamos passar para o próximo slide, né? Próximo slide. A parte de G1 já falado. Chama-se de primeiro intervalo. Nela ocorre a síntese de proteínas de RNA. Como já havia falado, né? Então, a fase é essa, ou seja, ou etapa de síntese, onde vai ocorrer o quê? A divisão e a multiplicação de material genético, né? Esta é a fase mais longa da intervalo, como já havia falado. E no G2, né? Chamado de segundo intervalo, ocorre a síntese de proteínas como a tubulina. A tubulina é uma proteína que vamos encontrar nos microtúbulos do fuso mitótico, né? A tubulina, né? Então, vocês percebem uma coisa, o fuso mitótico é onde que, como, se lembram bem, falei que o G2, né, é onde que a célula se prepara para a divisão celular, ou seja, ela vai produzir proteínas como a tubulina, né, que vão estar presentes, que vão formar os microtúbulos do fuso mitótico, né? Devem perceber isso. Na fase da preparação, formam algumas proteínas, são como a tubulina aqui, vão formar os microtúbulos. Esta etapa é um período que produz menor quantidade de proteínas que na etapa G1. Não se esqueçam. Temos também, a seguir vamos falar sobre a mitose. O que é isso de mitose? Mitose, né? Mitose é um período que se passa após o período de crescimento celular e preparação para a divisão celular, ou seja, após a interfase, vem a mitose, que tem confusão, formar duas células filhas, entende? Que é a célula parental, ou seja, vai ter que dividir de forma igual o material genético produzido onde? Na interfase. Não se esqueçam disso, né? Nas fases secundárias eu estudava o quê? Estudava prófase, metáfase, anáfase, telofase. Mas comigo vai estudar o quê? Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telofase. Porque muitos confundem a prometáfase com a anáfase. Vamos perceber por quê. E todos, e também tomem cuidado também. Devem tomar muito cuidado entre confundir prometáfase e anáfase. Não se compliquem. Vou explicar por que isso. Não devem se complicar. Tá bom. Na prófase, né? Uma etapa que apresenta os cromátidos irmãos duplicados. Todo mundo sabe o que é cromátido. Vamos voltar para trás. Explicar o que é cromátide, né? Cromátide é isto aqui. Cromátide, né? Cromátides irmãos, ou seja, são idênticos, não é isso? Chamamos de cromátides irmãs, não se esqueçam. Esta fase onde que encontramos o material genético assim, condensado, ou seja, enrolado, é a fase da prófase, como dizem aqui, né? Apresentam duplicados como cromátides irmãs, unidas pelo centrosoma e ao longo de seus braços, né? E ocorre a condensação da cromatina, ou seja, se há cromátides irmãs, né, é que a cromatina já foi condensada e ela vai se tornar mais visível ao microscópio óptico. Para vos dar um exemplo, é como se fosse o quê? É como se estivéssemos já a fazer uma jumbana. Todo mundo já conhece o que é jumbana, né? Levávamos um caniço, enrolávamos o quê? A corda pelo caniço. Quando mais enrolávamos a corda no caniço, ficava maior. E mesmo se alguém estiver mais longe possível, vai poder observar que aquilo ali é uma jumbana, não é isso aí. Mas você levar uma corda, colocar na mesma distância que a pessoa, tipo 2 metros, colocar a corda só. A pessoa que está a 2 metros não vai conseguir observar que é uma corda, né? Mas se levarmos a corda, enrolamos em uma jumbana, alguém de longe, a 2 metros, vai perceber que aquilo ali é uma jumbana, porque já está mais condensado, ou seja, está mais enrolada. É como se fosse leite condensado. O que é leite condensado? O leite sozinho, sabemos o quê? Sabemos que leite nem muito denso. Mas quando usamos, quando transforma-se em leite condensado, fica muito mais denso que o normal. Chama-se de condensado. Então, deve-se perceber isso. Porque que ela se torna mais visível ao microscópio óptico, né?
inicia a formação do fuso mitótico, né? Composto por microtúbulos que, ou seja, já sabem também, microtúbulos são formados por quê? Pela tubulina que foi formada na fase G2, né? E centrosoma. E ao final dela, os núcleos desaparecem. Os nucleolos desaparecem. Né? Os nucleolos desaparecem por quê? Porque os cromossomas já estão mais condensados, ou seja, a cromatina já está condensada. Então, tecnicamente, não há interesse de manter o material genético em algum lugar, em um compartimento, posso dizer isso. Né? Na prometáfase, né? Não, vou mostrar primeiro o que é isso diz. Olhem aqui. Temos aqui o centrosoma, né? Temos aqui os microtúbulos, já podem observar, do fuso mitótico, né? Tudo aqui. Olha como está a prófase, né? Agora vamos lá. O que é isso de prometáfase? A prometáfase, né? É uma etapa que os cromossomos tornam-se mais condensados. Né? Tornam-se mais condensados. Né? E os centrosomas levam-se para polos das células opostas. Lembra os polos? Né? Os centrosomas levam-se para polos opostos. E ocorre a fragmentação do envelope nuclear. Ou seja, o envelope nuclear ou membrana nuclear vai desaparecer, vai se quebrar. E cada cromatina apresentará um cinetocoro. Né? Cinetocoro é uma parte por cima dos cromossomas que fica por cima. Vou mostrar também aqui o que é isso. Né? Observem aqui. Observem que os cromossomas centrosomas passam para polos opostos. Né? Passam para polos opostos. E há pessoas que confundem a prometáfase com a anáfase. Não se confundam. Observem bem que aqui, como é que estão condensados os cromossomas. Olha aqui. Né? São completamente diferentes. Percebem uma coisa, aqui temos 1, 2, 3, 4. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então não se confunde. Aqui temos dois cromossomas em lados opostos. Aqui temos 4 cromossomas em lados opostos. Então não se confundam com isso. Por favor. Então, essa aqui é o dom da prometáfase. Não, vamos passar para outra fase, que é a metáfase, né? Onde os cromossomos vão se posicionar-se para a placa num plano equatorial, né? Da célula, ou seja, para formar a placa metafásica, com as cromátides irmãs ainda unidas pelo centrômero. Não se esqueça. Né? E nela vai ocorrer o quê? O grau máximo de condensação. Se lembram da fase M, né? Lembram da fase M? Esta aqui. Esta vai checar se os cromossomos estão mesmo condensados ou não. Estão no seu grau máximo de condensação ou não. Se não estiver no seu grau máximo de condensação, não podem passar para a fase da anáfase. Não pode. Por não estar no seu grau máximo de condensação. Né? Percebem por que há um ponto de checagem, né? Porque aqui é o fim. É onde que a cromatina se enrola mais no máximo. Não vai haver mais enrolação. Não vai haver mais condensação. É aqui na metafase. Terminou aqui. Né? Então, na fase da metáfase, sabem todos, é onde que vai atingir o seu grau máximo de condensação. E vamos observar aqui como é que estão. Aqui já temos o que? Temos os cromossomas formando o que? Uma placa metafásica, né? Estão no plano equatorial. No plano equatorial da célula. Percebam bem isso. Estão na placa equatorial da célula. Né? Então, a parte da metafase não há nada de especial. A metafase não há nada de especial. Né? Agora vamos para a anáfase. Nessa etapa, os cromátidos germais vão se separar. Né? E os cromossomas filhos vão ser liberados, né? E levam-se para extremidades opostas da célula. Né? A célula alonga-se, né? E a célula passa a apresentar um conjunto de duplicados e equivalentes de cromossomos. Ou seja,
vou me fazer entender isso, né? Conjuntos duplicados, ou seja, lembra que aqui temos 1, 2, 3, 4. Ou seja, temos 2 nesta fase e 2 também nessa fase. Mostra que na nave já vão ser duplicados, ou seja, vão ser quantos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vão ser duplicados, né? Vão ser duplicados. E equivalentes, ou seja, aqui vão ser 4 e também vão ser 4. Não vão duplicar aqui, esquecer aqui, não. Duplicaram nos dois lugares, né? Já foram duplicados, aqui temos 4, aqui temos 2, aqui temos 4. Então, foram duplicados. Não se esqueçam disso. Então, na náufase também não há nada de especial. Não há nada de especial na náufase. Vamos para telófase. O que acontece na telófase? Me peçam isso. Nesta fase, os núcleos celulares aparecem, ou seja, os núcleos vão aparecer. E se aparecem os núcleos, há necessidade de colocar os cromossomas, não, o material genético, em um compartimento. Ou seja, os núcleos vão aparecer, né? Se os cromossomas tornam-se menos condensados, ou seja, vão estar menos enrolados, que é necessário que devem ser colocados em um compartimento. Não devem estar espalhados, devem estar em um compartimento específico. Ou seja, se eu quiser uma taxa genética, vão estar ali, vão estar mais arrumados, né? Não estarem desarrumados, porque tá bom. E também nesta fase, é a última fase, quando a mitose vai estar completa, ou seja, já houve duplicação do material genético, né? A função da mitose é essa aí, duplicar o material genético e não duplicar, quer dizer, dividir o material genético em forma igual. Não se esqueçam disso. Deve dividir o material genético em forma igual, ou seja, equivalente, né? E como já duplicou, tem que devolver da forma como está. Não, a função da telófase é devolver tudo como estava antes, né? Devolver tudo como estava antes. Temos aqui, como é que está? Olha aqui. Já há reaparecimento dos nucleolos, né? Há reaparecimento dos nucleolos, né? Mas a membrana plasmática não está completamente dividida, se vocês observar melhor. Ela não está completamente dividida, ou seja, a função da citocinese é dividir completamente a membrana plasmática, né? Dividir completamente a membrana plasmática, ou seja, a formação de duas células filhas completas, iguais, bonitas, iguais, é a citocinese que vai terminar. Tudo que a telófase não conseguiu fazer voltar ao normal, tudo, a citocinese vai fazer voltar tudo ao normal, né? Então, aqui está o meu resumo. Copiem isto aqui. Coloquem num caderno, tudo que eu falei está aqui. Então, o meu resumo do ciclo celular é este aqui. Não se esqueçam disso. Meu resumo. Então, não vou falar mais porque já falei isso. Então, só para você copiar. Só isso, só. Agora vamos ver o exercício que ficou prometido. Falamos do exame de 2018, né? Que fala que está na parte da genética, mas fala sobre o ciclo celular, né? Isso que observa o esquema abaixo, né? 1 e 2 indicam, se você prestar atenção na minha aula, temos o 1 e o 2. 1 é o que? É um cromátide e 2 é um cromátide. Se eu falei muito bem, se temos dois cromátides iguais, chamamos de cromátides irmãos. Então, a linha correta é A, claramente. Temos 10. Após observar atentamente os esquemas ao lado, poderemos dizer que a célula 1 é amploide em relação a 2 porque tem número ímpar de cromossomos. Isso é mentira. Se eu coloco aqui 1 mais 2, também continua 5. Então, está errado. Não é. Temos um par de cromossomas. Senhores, se eu coloco este aqui, onde temos um par de cromossomas, não é. Cromossomos homólogos, ou seja, cromossomas diferentes. Mentira. Aqui D.
Tá certo? Um representante de cada par de homólogos. Né? Porque este aqui vai ser diferente que este aqui. Não, vamos ter um aqui, todos aqui. Ou seja, a parte D é que é correta. No item 11 diz assim, na mitose, a duplicação longitudinal dos cromossomas formando dois cromátidos ocorre disseram bem, na mitose. Então cortamos intervalos, já cortamos. Estamos com B, C e D. A duplicação longitudinal dos cromossomas formando dois cromátides ocorre lembram bem, a duplicação longitudinal. Se duplicação vai acontecer aqui na prófase, né? Vai ser na prófase. Item 12. Dizem, o gráfico abaixo ilustra a variação de quantidade de DNA de cada célula durante sua vida. A fase responsável pela duplicação do DNA é, vamos observar aqui, na fase A temos a célula normal. Na fase B já mostra o gráfico crescendo, ou seja, o gráfico fazendo o que? A duplicação, né? Fazendo a duplicação de uma transgênese. Então a fase é B. Então a fase C continua, que é a fase da telophase, onde vai deixar tudo normal. Não da telophase, a fase G1, quer dizer, G1 aqui. Na fase D é mitose, ou seja, vai ver o que? Vai ver o que? A telophase vai colocar do jeito como estava há muito tempo. Então, a função da telophase ia estar nessa esta. Tem que colocar tudo como estava. Então, vai estar assim. A resposta correta aqui é B. Vamos para a linha 13. Na figura ao lado está representada uma das fases da mitose. Né? Aqui eu costumo observar o que? Os cromossomas alinhados em uma placa no plano equatorial, né? Formando que é uma placa metafísica. Então, esta fase aqui é a fase da mitose, da metafase. Né? Então, a próxima fase vai ser o que? Vai ser a anáfase. Deixa eu cortar aqui. Interfase não faz parte da mitose. Faz parte do ciclo celular. Então, cortamos aqui na interfase. Então, a resposta correta é a linha D. Então, terminamos mais uma videoaula aqui. Não esqueçam de comprar os meus guiões. Estão presentes, estão baratinhos por 5 meticais apenas. Obrigado por assistir até o final da minha aula. Valeu!